inclusive com o formato do teu rosto, inclusive. Ó, tô me não, verdade. Você tá mais... Eu nasci no Natal. Eu nasci no Natal, hein? Só que Jesus não nasceu no Natal. Mas é um sinal. Não, mas olha só, o teu formato de rosto, né, é da turma de lá. Uhum. Você tem descendência judia, não? Tem judeu? Não. Teu sobrenome... Eu tenho família de Portugal. Como é que é teu sobrenome? Como é que é o sobrenome? Soares de Moraes. Soares de Moraes. Meu bisavô era português. Se não me falha a memória, os Soares, eu acho que tem passagem... mas dos cristãos novos. Depois tu dá uma olhadinha nisso. Não me falha a memória, eu acho que sim. Mas, de fato, o que acontece? Né? Não é ele, não é desse jeito, né? Mas ele é a personalidade que estava presente lá na criação do mundo, a Bíblia fala sobre isso, né? Estava presente no Éden, como Cordeiro de Deus, que foi sacrificado pelo pecado de Adão e Eva. Mas ele estava no Éden também? Sim, estava presente. A Bíblia fala, o verbo, foi o primeiro, né? o verbo, ele é o verbo. Ômega, ele é o verbo, né? É o verbo. E aí o verbo se fez o quê? Carne. E habitou entre nós. Então, no momento em que ele, que é a vontade, verbo é vontade, né? Então, o verbo é sempre uma vontade, né? É sempre uma ação de ordem. Então, quando o verbo se faz carne, ele habita entre nós de uma maneira assim surreal, porque ele passa pela experiência intrauterina, checagem, pelo processo de parto, checagem, processo de amamentação e cuidado humano, checagem, passa pela infância, adolescência e idade adulta, checagem. Então, Jesus é o maior pesquisador de todos os tempos. Ele fez uma pesquisa de 3 décadas mais 9 meses. E, ao final da pesquisa, ele faz uma devolutiva. E aí ele começa a dizer que é possível. Olha só. E através dessa experiência, ele viu que pode. Que era possível, porque na cabeça de Deus ficava o seguinte: cara, eu fiz um troço tão bom, como é que deu errado? Separei um cara tão bom como Noé, como é que deu errado? Você entendeu? Separei um cara tão legal como Davi, por que ele foi lá e pegou Betseba? Ele foi tentando, né? Foi tentando. Percebeu? Então você vê que o projeto de Deus, o ápice do projeto de Deus, é ele se fazer criatura. Meu Deus! Você imagina, e nós já vimos isso na ficção científica, né? Os cientistas entrando para dentro da máquina e vivendo a realidade da máquina. Caramba, nunca pensei Lembra disso? Isso está ligado a esse conceito do que Jesus veio fazer entre nós. E detalhe importante, né? O tempo de ressurreição maior bíblico é de Lázaro, 4 dias, porque 3 não há mais sistema nervoso central. Está destruído as células neuronais. Caramba. Não tem mais nada. E Lázaro saiu dali de 100% dentro. morto, né? Total. Não tem mais nada. Só tem podridão. Inclusive ele fedia. A Bíblia diz que o cara fedia, né? E Jesus é o único auto-ressurreto. Até aqui. Aí nós vamos ter o anticristo, né? E um atentado contra ele será feito, e ele vai ser um auto-ressurreto. Ele vai ressuscitar como Deus e vai, a partir daí, exigir adoração. Então, o Apocalipse, né, ele está se desenhando diante dos nossos olhos. Né? As pessoas, né, têm por certo que o arrebatamento ele acontece sem o sofrimento da noiva, né? Porém, nos meus estudos, né, eu creio que nós poderemos passar por dias bastante difíceis e que isso pode levar décadas e pelo menos um pouco mais de 2 séculos. Ok? Meus estudos mostram, sim. Porque o que acontece? Nós estamos no 6º milênio judaico. O milênio da remissão seria o 7º. E nós somos distante deles cerca de 234, 235 anos, se não me falha a memória, desse bendito milênio. Jesus diz o seguinte: quando o Filho do Homem voltar à Terra, será que ele ainda encontrará fé? É uma das perguntas dele, tá certo? Quando você olha ali em Apocalipse, fica claro, né, que existe uma humanidade ali presente, né, que ela está antagonicamente à primeira humanidade, que são os analógicos biológicos e os sintéticos. Ok? Fica muito claro isso, é só você ler o texto devagar. O problema é que todo mundo quer ler Bíblia igual ao gibi.
E Bíblia você tem que ler devagar em voz alta. Eu sempre digo o seguinte, você quer entender Bíblia? Você lê o livro de Salmos em voz alta 3 vezes, Provérbios 3 vezes em voz alta, Eclesiastes 3 vezes em voz alta. Depois você lê um Salmo, um Provérbio e um Eclesiastes. Você vai ler o livro de Provérbios 5 vezes em Salmos e Eclesiastes 13 vezes em Salmos. Aí você vai para o Novo. Cada livro você lê 3 vezes em voz alta. Cara, você vai ter um monte de insight. Por quê? Você vai ver que esses 3 livros que eu citei são a base do Novo Testamento. Interessante, hein? Quando você sai do Gênesis e vai do Apocalipse e vai para o Gênesis, lendo 3 vezes em voz alta, você vai ver que o problema da humanidade é família disfuncional. Desde quando? Desde a família de Adão. Adão deixou a mulher largada, o reptiliano pegou a mulher dele e ele entrou no trisal. O primeiro trisal da história é Adão, Eva e a serpente, cara. Ele gostou da farra. Percebeu? Tanto é fato que o reptiliano andava e falava. É. E aí ele passou a rastejar. Meu Deus! As pessoas querem ler a Bíblia dessa maneira? Não. Porque se ler, chega a dar um negócio no estômago, cara. Ou tem medo da verdade, né? É isso aí. Aí você olha assim e você diz, meu Deus, é sério esse negócio. E tanto é sério que Caim, avisado por Deus, mata o irmão. Porque o irmão copiou Caim, Deus se agrada da oferta, né, de Abel e não da de Caim. Mas Deus não avisou Abel que Caim ia matá-lo. Como Deus não avisou Adão que Eva estava de caso com a serpente, com o reptiliano. Como Deus não avisou Noé que Cã ia aprontar. Como Deus não avisou Abraão que não devia se deitar com Agar. Como Deus não avisou Jacó a respeito do dano que ele ia causar a Esaú, quando os dois ali trocaram a primogenitura, que já seria dele, né, pelo processo do roubo da primogenitura de Esaú, que ele não estava roubando, ele estava tomando posse de algo que Deus já tinha dado para ele. Mas ele se precipitou. E o resultado disso foi que a mãe morreu sem ver o filho. Raquel. Ela pagou com o distanciamento do filho. Cara, a Bíblia é incrível. Caramba. O problema é que você tem que ler Bíblia devagar. Não é isso? Você tem que se permitir ser instrumentalizado pelo Espírito. Porque as revelações estão ali. Só que você está com a mente e com os olhos obscurecidos. Com você com só consegue. Com YouTube, com tudo, filme, com tudo. o pecado, com a parada Tudo. toda. Mas quando você lê em voz alta, ela vibra. Processo vibracional. O livro de Salmos cura a alma, o de Provérbios trata o caráter, a língua chega a ficar pesada na boca quando você lê. Experimenta, você vai ver, a língua fica pesada. E o livro de Eclesiastes transforma você agora numa pessoa que entende o teu propósito na vida. Por quê? Para que você está aqui? A maioria dos nossos ouvintes aí, ó, turma da audiência, diga para mim, por que você nasceu e para que você está aqui? Né? Sejam honestos. Você vai ver que um monte de gente vai dizer, ó, eu ainda não sei, eu ainda não sei, eu ainda não sei. Eu sei. Quando minha mãe me concebeu, ela não sabia com 3 meses. Tomou um remédio, teve um choque anafilático, fez um surto psicótico, foi socorrida e foi eletrocutada. Tratamento da época. Depois de 3 meses, ela me cai de uma escadaria e sai rolando. 9 meses, eu nasci de fórceps. Do lado de fora, eu sofri 13 acidentes de carro, 4 perdas totais. Eu já sofri 13 acidentes. Fiquei 9 meses em cima de uma cama, com a perna esquerda. Disseram que eu ia ficar aleijado. O cara que disse isso assinou minha entrada na Força Aérea. Pé direito, quebrei aos 37. 9 parafusos e 2 hastes. Caraca. Disseram que eu ia ficar aleijado. Eu estou de pé. Então, na realidade, eu entendo, Vini, que estão tentando me matar há algum tempo e me parar. Mas só vai acontecer quando Deus disser game off. Recolhe o Alex. Enquanto ele não fizer isso, eu vou causar dano ao inferno. Mas é isso que eles querem.
Compreendeu? Eu vou causar dano ao inferno. Antes de você nascer, eles já sabiam que você ia fazer isso. Não, essa era a sua missão. Eu tô com apetite, brother. Eu tô com apetite para poder tirar as almas do inferno. O problema é que o cara quer flertar com o capeta. Olha o bendito do carnaval. Cara, já está anunciado que vai dar ruim, sim ou não? Sim. Por que a galera vai? Aqui no Rio de Janeiro tá todo mundo alterado, sim ou não? Sim. Com álcool na cabeça, vai ter morte? Vai ter morte ou não vai ter? Vai. Todo carnaval parece que o mundo tá se acabando. Parece que faltam 3 dias, 4 dias pra acabar o mundo. E a galera quer fazer tudo o que tem que fazer. Tudo que não presta. Que não presta. Porque deveria se santificar, se separar, porque tu vai encontrar o teu Deus e não tem mimimi, não tem história, e segue-se o juízo e a condenação eterna. Tá lá em Apocalipse. Alguém vai se dar bem e a maioria vai se dar mal.